Humanamente, programa da Band News FM em parceria com o Instituto de Psiquiatria. Hoje comigo, Daniel Barros, e temos a companhia ilustre da Elaine Freires, que vai nos acompanhar no programa de hoje, não é isso, Elaine? É isso, tudo bom, doutor? Obrigada aí pelo convite. É lembrar, tirando umas férias bem rapidinhas, né? Mas semana que vem ela deve estar de volta já por aqui no Humanamente, né? Hoje a gente vai falar de um assunto que atinge mais de 73 milhões de brasileiros. Insônia, dificuldades para dormir e os remédios, né? Afinal de contas, você deve ter ouvido por aí ao longo da semana, aqui na Band News FM, algumas dessas manchetes. Jovem conta ter gastado R$ 9.000 após tomar Zolpidem, ou outra manchete também aqui que a gente abordou nos últimos dias. A bala de prata contra a insônia. Oxford elege o melhor remédio para os problemas do sono. Neste episódio, neste programa, doutor Daniel Barros, e temos um convidado, né, doutor? A gente vai falar sobre as dificuldades para dormir, doutor Daniel. É isso, esse é um tema que, olha, certamente os ouvintes vão se identificar. Não todos, felizmente, mas é um problema que atinge muita gente. Essa até é uma boa pergunta para o nosso convidado aí, qual é a prevalência de problemas para dormir, quais são os diferentes tipos de insônia e o que a gente pode fazer, né? Até onde eu sei, nenhum remédio é ainda assim tão eficaz. Alguns ajudam um pouco, atrapalham um pouco. Esse é um tema bem interessante que é bom os ouvintes ficarem ligados porque vai ajudar muita gente. Os ouvintes de olhos abertos aí para receber agora o Dr. Daniel Suzuki Borges, psiquiatra e pesquisador do ambulatório dos distúrbios do sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito bem-vindo aqui no Humanamente, Dr. Daniel. Muito obrigado pelo convite, gente. A insônia é uma queixa muito prevalente, né, dentro da nossa população. Tem um estudo epidemiológico feito, acho que lá nos anos 2000, né, o estudo Epsono, que fez um grande estudo, acho que avaliou desde insônia, apneia do sono, várias queixas de sono. Nesse estudo, aproximadamente 15% declararam ter insônia, né? Fechava critério diagnóstico para insônia significativa. 15% da população, quer dizer, a gente está falando de um contingente alto, né? Assim, você pega 10 pessoas ali que estão no seu grupo de WhatsApp, pelo menos uma delas não está dormindo bem, por isso que ela fica mandando mensagem de madrugada. Agora, é isso, Daniel, acho que valia a pena explicar para o ouvinte o que é a insônia, né? Porque tem gente que demora para pegar no sono, tem gente que tem o sono picado, tem gente que acorda muito cedo, tem gente que dorme a noite toda, mas sente que não descansou. O que é insônia, afinal de contas? Então, a insônia é uma queixa universal, uma experiência universal que todo mundo, em algum momento da vida, já experimentou. Pode ser uma dificuldade para começar o sono, pode ser uma dificuldade para manter o sono, ou pode ser um sono que a pessoa acorda bem antes do que estava dentro do normal dela, né? E pode ser uma mistura de todas elas, né? Lembrando que, eventualmente, que não quer dizer que se a pessoa acorda, eventualmente, durante a noite, não quer dizer que talvez ela tenha insônia, né? Mas agora, você acordar e demorar para voltar a dormir, aí a gente precisa olhar com calma. Doutor Daniel, a partir de quando, doutor Daniel Suzuki, né? Hoje temos dois Daniels. A partir de quando que a gente tem que acender o sinal de alerta? Porque a insônia também ela é uma consequência de um momento, talvez ruim, que a pessoa esteja passando, né? A partir de quando que a pessoa deve pensar em buscar uma ajuda médica? Acho que uma das principais questões, né, é se essas queixas de insônia, elas provocam impacto, né, dentro do seu dia a dia. Se a pessoa se queixa de cansaço, dificuldade de concentração, alterações de humor, acho que é muito importante, ansiedade excessiva. E também tem uma questão temporal, existe aquela insônia aguda, trivial, que acontece reacional a diversos acontecimentos do nosso dia a dia, né? Que a gente fala que é uma insônia aguda, é uma insônia que a maioria delas é passageira. Agora, quando a insônia acontece na maior parte dos dias, né? Pelo menos 3 vezes por semana, e
as classificações consideram 3 meses de queixa, tá? Pelo menos 3 meses, na maior parte dos dias, a gente já considera que a insônia crônica, ela precisa ser vista. É interessante você fazer essa diferenciação, né, Daniel? Porque até para a pessoa entender que uma coisa é a experiência universal de insônia, como você mesmo colocou, enfim, qualquer um pode ter, e outra é um problema para dormir, uma doença, um transtorno do sono, né? Eu faço um paralelo com a depressão. Uma coisa é a pessoa ter aquela experiência de tristeza, de desânimo, que é normal, mas deve ser passageiro e não trazer muito impacto, dessa experiência que é a depressão propriamente dita, que se arrasta por semanas e atrapalha a vida da pessoa. Nesse sentido, ainda no paralelo com a depressão, eu queria te perguntar assim, vamos dizer que a pessoa não feche critérios para a insônia. Ela não tem a maioria dos dias o sono ruim, mas vamos supor que 2 vezes por semana ela tem o sono ruim, e isso já faz meio ano, que 2 vezes por semana ela não dorme bem. Ela pode não fechar critério para insônia, mas ela precisa dar uma melhorada nesse sono aí, né? Onde que ela cai? O que que ela faz? Acho que o primeiro de tudo, né, acho que antes da gente pensar em medicar, acho que existe toda uma questão de mudança comportamental para você, de você melhorar comportamento, que você propicie que o sono ele venha de uma maneira mais efetiva, né? Acho que existe uma série de comportamentos que, para a maioria das pessoas, acho que talvez nem não tenha grande impacto, mas para algumas pessoas você faz uma somatória de mudanças comportamentais que precisam ser instituídas, que a pessoa precisa melhorar para que esse sono seja mais favorecido, né? Desde diminuição de consumo de cafeína, diminuição de evitar cochilos diurnos, não ficar muito tempo deitado ao longo do dia, né? Atividade física, melhor, ter um estilo de vida mais saudável de uma maneira geral. Acho que existe toda uma questão que acho que precisa ser intervista, que não necessariamente é medicamentoso, né? De você melhorar comportamento para favorecer esse sono. Uhum. É a chamada higiene do sono, né, doutora? A gente vai desacelerando e criando uma rotina também, né? Para que a gente aprenda a dormir, né? Acho que esse é o caminho também para a gente avaliar e melhorar a qualidade do sono, que eventualmente há prejuízos. Exatamente, né? Acho que seria talvez reaprender a dormir, né? Para que esse sono ele fique mais favorecido. Essas posturas, Daniel, eu sempre gosto de fazer analogia para o ouvinte se situar, né? Ela me lembra também um pouco a recomendação que a gente tem para a pressão alta, né? A pessoa está ali com... Você identifica que a pressão está alta. Se não está muito alta, se não está aquela coisa descontrolada, que está colocando a vida da pessoa em risco, você não vai logo de cara dar remédio. Né, você vai orientar exercício físico, reduzir o sal na dieta, perda de peso, melhora do sono, enfim, você faz todas umas medidas comportamentais e deixa o remédio ali num segundo momento, se ele for necessário. É mais ou menos assim na insônia também. Se não for uma coisa muito grave, uma coisa muito intensa, você inicialmente tenta medidas comportamentais, mas se for intensa, você já pode pensar logo de cara em medicamento? Acho que é muito individual, individualizado, né? Acho que desde você avaliar o quanto tem sido o impacto e o quanto que o indivíduo ele fica preocupado, fica ansioso em relação a não conseguir dormir durante a noite, a gente acaba individualizando, né? Até pensando assim, se tem comorbidade clínica, comorbidade psiquiátrica, né? E para diminuir um pouco o sofrimento, né? Às vezes tem alguns pacientes que acabam valorizando demais, né? O impacto de um sono ruim. Acho que existe também até uma idealização do que seja o sono, né? Desde você falar que, eu preciso dormir 8 horas por noite, que na realidade é uma média. Tem uma idealização, tipo, eu tenho que dormir, só abrir o olho no dia seguinte. Tem gente que acha que é inadmissível acordar algumas vezes durante a noite, mas voltar a dormir rapidamente não está ok. E também existem algumas alterações de sono que são fisiológicas especificamente na adolescência. O adolescente,
ele fica mais vespertino. Acho que é o período da vida que a gente é mais vespertino ao longo da nossa vida, né? Então, a gente tem que olhar com calma, por exemplo, um adolescente que está com sono mais vespertino, que também junta com outras questões também, né? A higiene do sono nessa faixa etária acaba a ser bem ruim, os pais têm dificuldade de serem assertivos, né? Para a molecada diminuir um pouquinho, principalmente exposição com telas. Agora, tem um aspecto antes da gente fechar o bloco, Helene, que o Daniel tocou aqui, que eu acho que é muito, muito importante, que é essa idealização do sono. Tem muita gente que tem insônia porque tem medo da insônia, mais ou menos assim. Sim. Né? Então, o sujeito, se ele acorda, ele fala, meu Deus, acordei, e agora? Minha vida está acabada, amanhã não vou conseguir trabalhar, eu estou morto, estou perdido, e aí essa ansiedade é que faz com que ele realmente tenha dificuldade para dormir. Se ele acorda e fala assim, bom, vamos ver, daqui a pouco eu durmo, também se eu não dormir, não vai ser a morte de um dia para o outro, e ele fica mais tranquilo, ele tem menos chance de ter insônia. Então, essa ideia de que o sono pode ter umas interrupções, que o sono não é um momento perfeito e mágico, tipo Bela Adormecida, que você pode demorar um pouquinho, também tira essa vida ideal do sono e acho que deixa as pessoas mais tranquilas com isso, né, Daniel? Sim, eu acho que tem muita gente, acho que a gente chama isso de insônia psicofisiológica, né? Essa ansiedade, não conseguir dormir, esse alerta aumentado que a pessoa fica, de que fica com medo de não dormir, medo de ficar mal no dia seguinte. Eu até falo para os pacientes assim, olha, o medo de não ter isso te tira isto. Isso. Né? E a pessoa fica... e acaba que... às vezes, muitas vezes a pessoa tem um dia completamente normal, e quando vai chegar à noite, aí começa a pressão, tá chegando a noite, daqui a pouco vai a hora de dormir, a pessoa fica num estado de ansiedade, alguns têm até ataque de pânico nesse, né, por conta com esse pavor de não conseguir dormir. E a idealização do sono também a gente pode definir, né, como a pessoa não tem 8 horas padrões, né? Há pessoas que dormem 4, 5 horas e está super bem disposta, né, doutores? Então, isso também é outra forma aí da gente não idealizar o sono tranquilo, né? A maioria das pessoas dormem ali entre 6 horas e meia, 9 horas e meia de sono, tá? A maioria das pessoas, né? Existem alguns extremos que acho que é importante mencionar. Por exemplo, tem as pessoas que a gente chama de dormidores curtos, são pessoas que a vida inteira precisam de relativamente poucas horas de sono, ali por volta ali das 6 horas de sono, dorme e fica bem, né? Em geral, acorda bem cedo. E existem os dormidores longos, né? São pessoas que precisam dormir muitas horas por dia, e para a maioria das pessoas, elas não têm oportunidade de dormir o quanto ela precisa, né? Pessoas que precisam dormir 10 horas de sono, 11 horas, menos incomumente 11 horas de sono, que eu acho que, por exemplo, para quem vive numa cidade grande, acho que poucas pessoas teriam oportunidade de disponibilizar uma quantidade grande de sono, né? Então, elas estão sempre cansadas, sonolentas. Mas eu queria entender com você essa história de tirar o atraso do sono. Faz sentido isso? Às vezes me parece que faz sentido, mas às vezes parece que não tem sentido nenhum, como se dinheiro fosse, como se sono fosse igual dinheiro, né? Que se você Seria bom, hein? gasta um pouco, depois você consegue repor, se você economizar. Como é que funciona isso na prática, hein, Daniel? Na prática, o que acaba acontecendo, assim, se vamos pensar pessoas vivendo em grandes centros, que têm grandes deslocamentos diários para o trabalho, escola, né? Então, acho que a grande regra é que as pessoas elas durmam menos do que elas precisam, né? E isso é um estresse crônico que a pessoa acaba se submetendo. E quando que eu sei que a quantidade de sono está sendo suficiente para mim? Nas folgas, faz um rebote de sono, tá? Então, isso é um grande mito, né? De você falar que é porque eu tenho mais disponibilidade, eu vou dormir mais. Na realidade, você está fazendo um rebote do sono porque você estava em débito nos dias anteriores, né? Mas só que, infelizmente, a gente não consegue repor. Então, aquele estresse, né, que a gente vinha se submetendo é uma coisa que é cumulativa ao longo da vida. A gente sabe
que a sono insuficiente, privação de sono, ela aumenta a maior propensão para ganhar peso, maiores taxas de obesidade, consequentemente, favorece para ter maior risco para diabetes, resistência insulínica, maior risco de doenças cardíacas. Então, apesar da pessoa poder fazer um rebote de sono no final de semana, isso daí é uma coisa acumulativa. Então, acho que você tirar um pouco daquele clichê, tipo, dormir é perda de tempo, você precisa se esforçar mais para dar conta de muitas coisas, e na realidade, assim, quando você, ao longo da vida, uma hora o nosso corpo ele vai A conta chega, né? A conta vai chegar. É interessante essa explicação para o ouvinte, né, Elaine? Porque a gente tem essa sensação que se fosse só a falta de sono, então cada dia eu dormi 1 hora menos do que eu devia, no final de semana eu durmo no sábado 3 horas a mais, domingo 3 horas a mais, praticamente aí repus o que faltava de sono. Até poderia fazer o sentido, o Daniel já falou que não, mas não é só isso. Ao longo da semana que você vai dormindo menos do que você deveria, você vai acumulando desgaste. O seu organismo vai sendo desgastado, sua mente vai sendo desgastada, você vai acumulando isso, e isso repor o sono, não volta atrás. Eu falo assim, estressei, desgastei, final de semana desestresso e recupero todo aquele desgaste. Não tem, então, de fato, é algo a gente que deve se preocupar. E tinha uma história também, né, Daniel, de que as pessoas elas procrastinam hoje em dia a hora de dormir, né? Às vezes você nem está tão assoberbado assim de tarefas e de horários, você até poderia dormir o quanto você precisa, mas fica lá no stream, fica no celular e fica aí enrolando para ir dormir. Isso também é um veneno, né? Porque, assim, dependendo do tipo de atividade que a pessoa se envolve, né, então ela começa a se condicionar a ficar nesses horários acordado, né, e isso daí não favorecer, né, e dependendo do que a pessoa tiver assistido no streaming, por exemplo, a ver se for um drama que te toque emocionalmente, né? Ou então se a pessoa assiste o Jornal da Band no final do dia, que vai talvez traga notícias que sejam impactantes e que talvez a pessoa ela tenha mais ansiedade, medo daquilo, e a pessoa demore para dormir, né? Leva um tempo. Doutora, aquela soneca durante o dia, ela ajuda numa qualidade do sono ou é importante evitar? Ou, mais uma vez, não tem fórmula mágica da gente pensar, da pessoa ter a necessidade de tirar um cochilo durante o dia? Como é que você avalia isso, doutor Daniel Suzuki? Assim, dos estudos, eles apontam que um cochilo de até 20 minutos após o almoço, dificilmente isso daí vai atrapalhar o sono da noite. E até fisiológico. Mas, se a pessoa tem queixa de insônia, a gente acaba sugerindo que talvez dela evitar de fazer esse cochilo para que ela favoreça que ela tenha mais pressão de sono à noite. Tipo, quanto mais tempo a gente fica mais acordado durante o dia, mais pressão de sono nós vamos ter. Então, assim, esse sono pós-almoço é fisiológico, mas se for assim, no máximo 20 minutos, é improvável que isso atrapalhe, de uma maneira geral. Se a gente for pegar, por exemplo, como referência, né, o Brasil foi colonizado por latinos, né, pessoal ali da Espanha, sul da Portugal, ali no sul da Europa, né, é comum fazer a siesta após o almoço, né, praticamente eles dormem uma meia tarde, né, em compensação, eles dormem menos à noite, então eles vão dormir facilmente após a meia-noite. Então, acho que a gente fala que eles fazem um sono bifásico, né? Você somando os dois sonos, dá um tempo apropriado. Tá? Então, acho que tem que diminuir um pouco a expectativa, né? Então, se vai dormir meia tarde, então 10 horas da noite não vai ter sono.
E os remédios, Daniel? Vamos lá, porque essa é uma questão que a gente vê muito na prática. Eu vejo no meu consultório, você vê no seu. O ouvinte já sabe de histórias de gente que pegou o remédio da sogra, pegou o remédio do vizinho, toma esse aqui que é bom para dormir. Só essa noite, né? Só Só essa essa noite tô com noite. problema, pode tomar para você dormir melhor. Quem nunca ouviu isso? Existem várias medicações para dormir, acho que a gente pode dividi-las aí na nossa conversa ao longo do programa, desse bloco e do próximo, mas eu queria começar com o famoso, que se tornou famoso, o Zolpidem, né? Ele foi manchete na semana passada, aí, quando um rapaz gastou R$ 9.000, aí no outro dia ele postou as mensagens dele falando com um operador de turismo lá: moço, eu comprei uns pacotes, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu não posso ir, é porque eu tomei Zolpidem. Que remédio é esse? O que que ele faz? É E vilão ele, é mocinho, né? O Zolpidem. exato, e ele pode ser um perigo mesmo para a gente, para nossas contas bancárias? Pois é, né? Acho que desde custo, né? Não é uma medicação tão barata para a maioria das pessoas. E, e existe um efeito adverso dessa medicação que é relativamente comum, a gente precisa ficar muito atento, né? Que são comportamentos confusionais, né? Acho que falando numa linguagem mais leiga que toda a maioria das pessoas entende, né? É um comportamentos sonambúlicos, né? São comportamentos que a pessoa não está totalmente desperta, ela consegue fazer várias coisas, às vezes, muitas vezes não tendo uma coisa lógica, mas organizadamente, só que sem controle voluntário nenhum. É automático e involuntário. E então a pessoa muitas vezes pode acordar e comer e não lembrar no dia seguinte. As pessoas podem fazer uma compra de uma coisa que a pessoa não compraria, ou até compraria, mas não naquele momento, e não lembrar no dia seguinte, né? E esses comportamentos, quando aparecem, tem que ser reportados para o médico que está acompanhando para poder fazer o ajuste, porque assim, como é um comportamento muito errático, a pessoa pode fazer qualquer coisa, né? E desde coisas triviais, que não tem um problema para ela, quanto que tenha consequências. Por exemplo, vai fazer uma dívida grande, uma Uhum. despesa não organizada. Na literatura, existem óbitos registrados, porque pegou o carro e bateu, Uhum. porque estava frio, dormiu fora de casa no frio e morreu de hipotermia. Uh, às vezes brigas. Então, acho que até acidentes graves. Eu tenho um paciente que caiu e teve fratura, precisou fazer sutura couro cabeludo, assim, até acidentes. Pode acontecer com risco de queda nessas horas. E esse é um efeito colateral que ele não é raro, né? Bem, não é a maioria das pessoas que tem, mas não é uma coisa rara. Agora, ele pode ser prevenido. O ouvinte está aqui sintonizando, a gente está falando, puxa vida, mas meu médico me prescreveu Zolpidem, será que ele quer me matar, ficar com a minha herança? Não é isso, né? O remédio tem as suas indicações e ele tem maneiras de minimizar esse efeito, ou não? Existe um perfil, por exemplo, pessoas que já tiveram sonambulismo previamente, é um perfil de risco. Para esses pacientes, a gente acaba evitando. Uhum. Né? Mas o duro que aproximadamente 30% das pessoas, em algum momento da vida, já teve sonambulismo, outros comportamentos confusionais. Uhum. Tá? Agora, tem algumas outras coisas que podem ajudar a minimizar, por exemplo, evitar privação de sono, evitar o uso de álcool, que também não é adequado usar junto com medicações hipnóticas, não tomar medicação fora da cama, acho que tem que tomar a medicação na hora que vai dormir, já deitado, minimiza um pouco, mas eu acho que para quem já teve, não tem jeito, a gente vai ter que ser repensada a medicação. Agora, tem outros remédios que também são usados para dormir, né, Daniel? Os mais famosos são aqueles tarja preta, os benzodiazepínicos da vida, né? Clonazepam, diazepam, alprazolam.
Como é que funcionam esses remédios? Eles são mais seguros? Eles dizem que podem causar dependência? Tinha estudos que falavam que podia causar Alzheimer, outros falavam que não causa, não. O que a gente pode resumir para o nosso ouvinte dos remédios dessa categoria aí, os benzodiazepínicos? Assim, as medicações benzodiazepínicas são medicações que são controladas, né, principalmente por conta de risco de abuso e dependência, e são medicações que é recomendável o uso, sim, de curto prazo, né, não ultrapassando ali o período de 2, estourando 3 meses. Só que existem alguns casos que é difícil, né, e os pacientes eventualmente precisam usar por um pouco mais tempo, né, mas assim, o recomendável é tentar, na medida do possível, tentar trocar por uma outra classe que cause menos risco de abuso e dependência, né? Existe desde antidepressivo sedativo em dose baixa, que não vai tratar a depressão, mas é uma dose baixa só para ajudar no sono. Existem algumas medicações, né? Por exemplo, antipsicótico em dose baixa, se o paciente tiver ansiedade, depressão, pode ajudar, por exemplo, tem a quetiapina. Pacientes com quadros dolorosos podem se beneficiar, por exemplo, de os tipos de anticonvulsivantes, como a pregabalina e a gabapentina. Então, a gente tenta individualizar na medida do possível e tentando trazer para medicações mais seguras. Em geral, as medicações mais seguras são antidepressivos sedativos em dose baixa, tá? Que não tem risco de dependência, não tem risco de abuso, mas que existe uma segurança para uso um pouco mais de longo prazo, né? De uma maneira geral, a gente tem poucos estudos de uso de muito longo prazo de todas as medicações, né? Então, antes de tudo, acho que as principais diretrizes de tratamento para insônia, elas preconizam, né, como primeira linha, as terapias comportamentais, né? Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que usa diversas técnicas para ajudar a favorecer o sono, né? Aí, voltando um pouco das medicações, né, acho que saiu recentemente na imprensa, né, a avaliação do leborexanto, né, que é uma medicação já disponível fora, desde 2019 nos Estados Unidos, 2020 no Japão e no Canadá, que é uma classe de medicamento diferente das que nós temos disponíveis hoje no Brasil, né? Elas atuam na neurotransmissão de vigília, né? Com hipocretina ou orexina, são sinônimos, tá? Então, você antagonizando, né, uma via que favorece estar acordado, né, isso ajuda a favorecer o sono. E nos estudos realizados, parece que foi uma medicação que teve bons resultados, teve menos efeitos adversos, mas, claro, algumas pessoas podem apresentar, mas que acho que acho que é mais uma opção dentro do nosso arsenal de tratamento, e também uma outra via de ação. Interessante isso, né, para o ouvinte compreender, assim, os remédios que a gente estava falando até aqui, os Zolpidem, os benzodiazepínicos, são remédios que atuam ativamente diminuindo a nossa vigília, né, eles são calmantes, entre aspas, ou hipnóticos, eles vêm para forçar as vias que nos dão sono. Eles ligam a tomada que fazem a gente dormir, vamos dizer assim. E esse, pelo que você está dizendo, ele desliga a tomada que deixa a gente acordado. É uma forma diferente de atuação. A gente tem áreas do cérebro que nos mantém acordados, alertas, vigis, e esse remédio vai lá e dá uma diminuída nisso. É assim que ele funciona? Aproximadamente assim, tá? Alguns remédios, por exemplo, antidepressivo sedativo, mesmo antipsicótico, eles são tem um efeito antihistamínico, não necessariamente para alergia, mas a histamina ela também está associada com a nossa vigília,
tá? Então, de alguma maneira, também elas estão diminuindo vigília. Agora, a orexina ou a hipocretina também é um outro importante neurotransmissão de vigília, então acho que é um outro mecanismo de ação, tá? Lembrando que esse mecanismo de ação não está só ligado a ficar não acordado, ela também pode estar ligado também ao comportamento alimentar. Então, quem estuda comportamento alimentar, as orexinas é uma via também muito bem estudada. Lembrando, né, que o Lemborexan, ele está em análise, né, pela Anvisa, que é o órgão regulador aqui, desde 2021, desde o ano passado, e até o fabricante está com a expectativa aí de que ainda neste ano tenha uma resposta, né, então até chegar ao mercado brasileiro, provavelmente só o ano que vem isso ser aprovado, né, doutores? Essa é a expectativa. Mas é sempre bom, né, como o Daniel estava falando, essa nova possibilidade. Agora, ele explicando isso me lembrou de um medicamento que certamente vários ouvintes estão falando, mas não vai falar dele, meu cunhado toma, eu comprei na farmácia, eu trouxe de uma viagem, que é a melatonina, que também virou uma febre, né? Muita gente tomando, muita gente querendo ver como é que funcionava, se funcionava. O que a gente sabe sobre a melatonina, Daniela? Ela está indicada? Ela é para qualquer um? Ela realmente é eficaz? Como é que funciona a melatonina? A melatonina, acho que é um dos principais, um principal marcador, né, sincronização do nosso ritmo biológico, tá? É uma substância que a gente produz quando está escuro, quando está começando a escurecer o dia, tá? E é um sinalizador endógeno de que o dia está terminando, a noite acontecendo, né? E para favorecer o sono. Algumas pessoas, parece que elas secretam melatonina mais tarde em relação à média e dormem mais tarde em relação às outras, tá? Então, pessoas que têm alterações de ritmo circadiano são pessoas que se beneficiam do uso de melatonina, tá? A melatonina em si, ela tem um efeito hipnótico relativamente fraco, tá? Então, talvez para a maioria das insônias, acho que acaba não funcionando. Mas quando a gente usa como um mecanismo cronotrópico para ajudar a ressincronizar para um ritmo mais desejável, ela está melhor indicada, principalmente nos transtornos de ritmo circadiano. Por exemplo, outras pessoas que também podem se beneficiar, por exemplo, são pessoas, por exemplo, com demência avançada, que praticamente não secretam melatonina, então a reposição nesses casos pode ser interessante junto com medidas comportamentais. Você sabe, né, como é importante essa sincronia, esse ritmo. Acho que todo mundo experimentou um pouco disso na pandemia, né, no auge da pandemia, quando a gente mudou completamente a nossa rotina e aí ficamos muitos de nós em casa e aqueles horários todos bagunçados. Isso deu uma bagunçada geral no sono das pessoas, justamente por quebrar esse ritmo, né, esse hábito, que é algo também bastante importante para o nosso sono, né, Daniel? Você ter não só o hábito de sono, mas você ter uma vida mais ou menos previsível, o cérebro meio que já vai sabendo ali quando que é hora de desacelerar. Isso também é importante, faz parte da higiene do sono, não? Exato, assim, acho que o nosso ciclo, a gente fala, é o ciclo sono e vigília, então, a gente não olha só o ciclo do sono, a gente olha também para o ciclo da vigília, né, a rotina que a gente faz, da gente ter uma rotina organizada, estruturada, né, horário certo para comer, horário certo para a gente fazer as nossas atividades, né, acho que algumas pessoas pelo que você falou, né, tiveram algumas dificuldades, assim, de não ter, de fazer uma rotina errática, já que está o dia inteiro em casa, faz uma rotina errática, não, comer em horários variados, não sair para tomar sol. Acho que tomar sol também é muito importante, né? E acho que o nosso principal sincronizador é o sol. Uhum. Né? E acho que a gente mora num país tropical, acho que luz não é uma coisa que falta para a gente, mas o que a gente acaba acontecendo, né? A gente passa dias em ambientes relativamente escuros, né? Quem trabalha muito em escritório, né?
e à noite se exponha a ambientes iluminados, né? Então, assim, é um contrassenso. Mas, assim, você manter uma rotina bem estruturada, né? Acho que também faz parte da higiene do sono. O sono é rotina, é hábito, né? Acho que é a lição que fica, né, no programa para a gente repensar e não idealizar o nosso sono, né? Cada um tem o seu estilo de sono e não tem o modo ideal, né, doutores? Acho que essa é a mensagem para a gente ir encerrando aqui no nosso programa Humanamente desta semana. Quero agradecer a participação do Dr. Daniel Suzuki Borges, psiquiatra e pesquisador do Ambulatório dos Distúrbios do Sono, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi um prazer recebê-lo aqui com a gente hoje. Foi um prazer, fico muito agradecido pelo convite. Valeu, Daniel. Obrigado, Elaine. Lembrando os ouvintes que têm sempre a possibilidade de ouvir em outros horários também o programa, né, nos tocadores de podcast e no YouTube, que aí você pode ver a nossa conversa e não só ouvi-la. Semana que vem tem mais Humanamente. Tem mais. O nosso programa também no nosso site, bandnewsfm.com.br. Até a próxima.